Salve, salve, nação rubro-negra, trazendo mais um vídeo canal aqui pra vocês, galera. Vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do jogo aberto, o Renata Fã reagindo aí a esse jogo entre Flamengo e Internacional. O Renata Fã já está morrendo de medo, o Flamengo vai com força máxima, com sangue nos olhos pra vencer esse jogo, já tem escalação aí para esse jogão. E vamos ver o que Renata Fã, junto com o Cicinho, Edu da Cena e Ronaldão falaram nesse vídeo. Então, assiste até o final e não perca nada sobre o Mengão aqui. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Vamos ao Maracanã, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Eu quero continuar chamando de cidade maravilhosa às 9h30 da noite hoje. Porque 7 horas, 19 horas, o encontro do Flamengo pressionado contra o Inter, que perdeu em casa pro Furacão, os dois precisando do resultado. Thiago Carvalho, eu nem dormi bem essa noite, acordei umas 3 vezes, não sei porquê. Flamengo pode esperar um pouquinho mais, faz terapia até o final de semana, não custa nada. Tô preocupada, hein? Bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia, Cicinho, Edu, Ronaldão. Olha, Renata, não sei se te conforta, mas o Flamengo vem de 3 derrotas consecutivas. Não é algo tão normal para esse Flamengo recente. Aqui no Rio de Janeiro há um clima até de cobrança do torcedor, querendo uma resposta desse Flamengo. Então, não sei se te conforta, mas o Flamengo não vem na melhor fase dele aí nesses últimos anos. Mas até por isso, precisa responder o torcedor, expectativa de casa cheia. Mais de 48 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Essa é a última parcial, já atualizada, para um Flamengo que tem apenas 2 desfalques para logo mais. O Saúl ainda se recupera daquela lesão no calcanhar, passou por cirurgia na Espanha, está fazendo tratamento aqui no Brasil, mas não tem condições de jogo ainda. E o Jorginho, que foi expulso contra o São Paulo no jogo de estreia do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro lá no Morumbi, então hoje vai cumprir suspensão, não pode vir a campo. Agora, por outro lado, o torcedor do Flamengo está ansioso para reassistir ao Paquetá jogando no Maracanã. É claro, Paquetá estreou contra o Corinthians, não foi a estreia dos sonhos, perdeu aquele gol ali já nos minutos finais da partida, que naquele momento daria um empate para o Flamengo, podendo jogar, quem sabe, umas penalidades, mas o torcedor do Flamengo está ansioso para rever o Paquetá aqui, ó, no Maracanã. E o Paquetá já falou que no Flamengo está se sentindo em casa, que foi uma escolha dele voltar ao clube, que não quis ir jogar no Chelsea para poder voltar ao Flamengo. Logo mais, ele deve ter alguns minutos contra o Internacional, jogando aqui ao lado do torcedor, mas não deve começar no time titular. Não sei se isso também te conforta, Renata, mas o Paquetá começa no banco de reservas. Do outro lado, o Internacional, que também perdeu na estreia, 1-0 para o Atlético Paranaense lá no Beira-Rio, precisa dar uma resposta para começar a caminhar melhor nesse Campeonato Brasileiro. Quem sabe conseguir os primeiros ou o primeiro ponto jogando aqui no Rio de Janeiro. Tem mudanças na equipe, mudanças na zaga, mas esses detalhes a gente preparou uma reportagem contando quem são e quais são as escalações dos times para logo mais. 3 derrotas consecutivas, um vice-campeonato e uma estreia ruim no Campeonato Brasileiro. Um roteiro que o torcedor do Flamengo não está acostumado a viver em um passado recente, mas que nesse momento é real. O Flamengo não está jogando mal. Eu não consigo dizer, por exemplo, que a derrota para o São Paulo tenha sido justa. Não consigo dizer, por exemplo, que o resultado hoje tenha do primeiro tempo, né? Depois do segundo tempo, o contexto todo levou ao que levou. Que o resultado do primeiro tempo tenha sido justo. Um misto de sentimentos. Um time multicampeão, depois de uma temporada histórica, fazendo o primeiro jogo em casa, pelo Campeonato Nacional. Logo mais, o Flamengo recebe o Internacional aqui no Maracanã e pode ter o reencontro da nação com um velho conhecido. Todos sabem o quanto eu amo esse clube, cresci aqui, é minha casa. E, obviamente, pelo momento que o clube vive, financeiramente também. Então, isso era algo que fazia meus olhos brilharem para que eu pudesse querer fazer parte disso. Paquetá fez a estreia em Brasília domingo. Nos minutos que esteve em campo contra o Corinthians, chegou a desperdiçar a chance do empate, mas espera viver momentos melhores daqui para frente. Hoje é um novo dia, eu tenho que trabalhar bastante para que na próxima oportunidade eu converta em gol e a gente Flamengo. Hoje o meia começa no banco de reservas. O Flamengo deve ir a campo com Rossi, Emerson Royal, Vitão ou Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo e Carrascal, Plata, Cebolinha ou Arrascaeta e Pedro.
Do outro lado, o Internacional, apesar de classificado para as quartas do Gauchão, também começou o Brasileirão com derrota, por 1-0 para o Atlético Paranaense no Beira-Rio. É difícil falar isso. Esto é jogo a jogo, tem muitas variantes mentais no campeonato. Eita. Aquele chazinho já esperto tá aqui. Não é medo, gente. Medo no futebol, se você tiver medo, é melhor nem ir. Mas é que você entende qual é o adversário que ali está, a condição de necessidade dos dois lados e principalmente de quem joga em casa. O Paquetá falou que não dormiu, que ele perdeu aquele gol contra o Corinthians e isso ficou na cabeça. Não, Paquetá, espera mais um pouco. Dá um tempo. Não vai reagir hoje. Edu Dracena. Claro que o Flamengo, sempre que joga no Maracanã com seu torcedor, é favorito, é o melhor elenco do Brasil. Mas o que fazer para neutralizar esse Flamengo na casa dele, pensando pelo lado colorado? Renata, tirar o Flamengo da zona de conforto. O que é a zona de conforto? É eles ficarem com a bola. Porque o Flamengo gosta de ficar com a bola, cadenciar, tocar muito bem. Agora, se o Inter tentar marcar lá em cima, como o São Paulo fez, o Corinthians fez também, e o próprio Fluminense, eu acho que ele tem uma chance sim, porque a gente já mostrou que o Flamengo não está tudo isso esse ano. Está tendo dificuldades, o time ainda não se engrenou. Agora, se o Inter entrar lá com medo, ficando lá atrás, aí é tudo o que o Flamengo quer. Então, entrar com coragem, marcar em cima e tirar o Flamengo da zona de conforto. Se o Inter conseguisse ter a mesmíssima postura do Grenal, que jogou como time europeu, dominante, e quando tomou gols, foi lá e fez. Se fizer isso hoje, quem sabe, né? Quem sabe, né, Cicinho? Renata, pra falar a verdade, esse é o tipo de jogo que o jogador gosta de jogar, principalmente da equipe adversária contra os melhores. Porque a responsabilidade é menor. Então, a grande responsabilidade hoje de ganhar é do Flamengo, frente à sua torcida. O Inter vai entrar em campo sem responsabilidade, porque perder pro Flamengo hoje, com o elenco que tem, é normal. Então, assim, quando você joga sem essa responsabilidade então também, as coisas podem acontecer naturalmente. É o que o Edu falou, só que não pode confundir não ter responsabilidade com irresponsabilidade. Então tem que jogar sério, não pode ter medo, realmente implantar a maneira de jogar. O Flamengo é um time que não pode ter espaço. Se você tem espaço, são jogadores que desequilibram a qualquer momento. Mas quando você marca em cima, eles se sentem incomodados e não conseguem realizar a jogada. E isso pode ser um ponto positivo para o Inter surpreender hoje no Maracanã. Ai, como eu queria que Carboneiro e Borré estivessem no auge nessa noite. Alan Patrick solto, distribuindo o jogo colorado. Os volantes muito bem, Ronaldo e Paulinho. A zaga tanto faz, Bernabé de um lado, Bruno Gomes de outro. Titular tem que ser, né? Félix Torres, titular. E aí, Ronaldão? Não, eu tô... Qual seria o segredo, você que venceu o Flamengo agora no final de semana? Muito bem, amassamos. Quais são as dicas? A dica é o seguinte, vocês pararem com essa coisa de ficar iludindo a Renata. Vocês têm que parar com isso aí. Se o Corinthians ganhou, vocês não podem fazer pode isso ganhar. Renata, pá. Vocês não podem fazer isso aí. Se o Inter Vou dar duro em vocês se o Corinthians agora. ganhou, o Inter pode ganhar também. Sim, mas você vai como é que ela ficou confiante? Ué. Ai, como é que ela ficou? Não, olha, porque agora o Carboneiro não sei o quê. Não, eu tô aqui Como é que ela ficou? idealizando. Vocês têm que abrir o jogo pra ela, falar, taca Vai hoje. que o Flamengo se desgastou muito no gramado lá Mas do não Mané ganhou. Garrincha. E precisa ganhar. Não, mas jogou até o final, Mas você ganhar, lutando pelo resultado. e hoje vai fazer a É o vez. que a gente deixou pra você falar, pô. Então deixa comigo. Vai ser taca hoje, bebida. Eles ficaram 3 jogos sem vencer. Eles estão aqui, ó. O Felipe nem dormiu. E o cara que acabou de chegar não dormiu também, que é o Paquetá. Então, vai estar com insônia, vai estar desligado no jogo. Nós não podemos fazer isso com você. Não pode fazer isso com as meninas, não pode. Mas só que do outro lado tem um sistema defensivo que os caras tá o quê? Olha, hoje nós temos que dar a vida porque o cara não pode se consagrar em cima da gente não, querer fazer graça pra torcida. Então tem um adversário. O Inter tem que o quê? Entrar em campo com esse pensamento de jogar o jogo da vida. Porque se entrar mais um jogo, aí já é. Qual zaga vocês colocariam como titular hoje no Flamengo? O Vitão seria titular, ex-Inter? Ou vocês jogariam com Léo Pereira e Léo Ortiz? Porque o Danilo estava no banco, né, no jogo da Supercopa também. E aí, qual seria a zaga do Flamengo? Eita. É pra você, Edu, você que é zagueiro. Pensando assim com o Felipe, a cabeça do Felipe, né, de repente você tá revezando, né, até porque sequência de jogos, aquela coisa toda.
pode de repente o Vitão e o Danilo jogar. O Vitão joga pelo lado esquerdo também, o Danilo joga pelo lado direito, então de repente pode até, ou até mesmo colocar um dos dois, tanto o Danilo como o Vitão, e deixando ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira descansando um pouco para a próxima rodada. Veremos. O Flamengo tenta retomar o seu momento 2025 hoje contra o Internacional no Maracanã, e a novidade pode ser o Paquetá, né? Reencontrando o Maracanã com o Flamengo, que tem esse início, é o segundo pior início do século XXI do Flamengo, com essas 3 derrotas que teve aí, Fluminense, São Paulo e o Corinthians na Supercopa. O jogo vai ser às 19 horas no Maracanã e olha, o retrospecto internacional contra o Flamengo é muito ruim para o Internacional nos últimos anos. O Flamengo não perde para o Internacional há quase 3 anos. Olha a tabela aí com os jogos todos. Desde 2024... 1-1 Flamengo pelo Brasileiro, 3-2 no Brasileiro também. Em 25, 1-1 pelo Brasileirão. Em 25, na Libertadores, 1-0 pro Flamengo. Pelo Brasileirão, 3-1 pro Flamengo no Sul. E pela Libertadores, 2-0 pro Flamengo, que foi talvez um dos melhores jogos do Flamengo, né, na Libertadores do ano passado, em que o Fluminense, o Internacional simplesmente não viu a cor da bola. Você acha que o Paquetá vai pro jogo, deve ir pro jogo, Mauro? Ou talvez não, banco? O que você acha? O Jorginho não joga, né? Eu acho que ele vai jogar, eu acho que ele vai começar, mas é só um palpite, não é uma informação. Eu acho que ele vai começar jogando. Já entrou no segundo tempo, ele vinha jogando normalmente, aí parou de jogar depois do dia 6 lá, alegando dores nas costas, também porque queria ser negociado, então pediu para não jogar, mas não é um jogador que está parado há meses, né? Voltou, já teve mais um dia para treinar. Eu acredito que ele comece jogando, acredito. Mas não sei qual a ideia do Felipe, né? Ele usou o jogo de domingo claramente como se fosse um jogo para dar sequência e ritmo de jogo aos seus atletas. Mas hoje, mais do que no domingo, ele precisa pensar em ter os caras que estão mais inteiros para ganhar o jogo. Precisa ganhar o jogo, né? Também tem que voltar a vencer. O Internacional vai buscar pelo menos um empate, porque já perdeu em casa para o Atlético Paranaense, que veio da Série B, né? Perdeu na estreia em casa. Então precisa evitar uma nova derrota, né? Pelo menos um empate seria aceitável para o Internacional, que vive um momento bem delicado nas finanças, inclusive, né? Muitos problemas que evidentemente se acentuaram nesse ano, depois de tudo que tentou fazer no passado sem sucesso, ainda brigou para não cair até o final. Então eu imagino que ele comece jogando. Mas acho que ele deve fazer algumas mudanças, acredito num time um pouco diferente. Ele tem um jogo de hoje, aí ele tem um jogo no sábado contra o Sampaio Corrêa, no Maracanã, que ele tem que vencer e torcer por pelo menos um resultado que possibilite o Flamengo a classificação. Parece mentira, mas o Flamengo tem chance de classificar no Estadual do Rio. A chance até não é tão pequena assim, porque precisa de vencer e que aconteça um resultado em 3, né? Boa Vista não perder, Madureira perder, um desses, né? Não todos. Ou o Nova Iguaçu não vencer. Se um dos 3 acontecer, e dependendo do saldo de gols, no caso de Boa Vista Madureira, ele pode até se classificar. Então ele tem que fazer essa programação pensando nisso. Depois joga com Vitória na terça-feira que vem, e aí segue, né? Talvez jogando estadual durante o Carnaval ali, no sábado, ou não, sexta-feira. Isso aí vai depender da classificação ou não, ou jogar o Torneio da Morte. Mas acredito que o Paquetá jogue sim. Acho que ele vai acabar começando essa partida. Ô, Casal, o Paquetá é um caso à parte, que ele vinha jogando normalmente, então estava no meio da temporada lá no West, então de fato está em forma. O que muita gente vem falando é que talvez os jogadores, alguns dos principais jogadores, que ainda não estão no ritmo de jogo. E, portanto, o Flamengo não está jogando bem. Caso do Arrascaeta e o Jorginho, que nem joga hoje porque foi expulso. Tem gente defendendo, vamos fazer um time diferente. Pega os caras que estão mais fisicamente melhores nesse momento e põe para jogar. Por exemplo, o primeiro tempo lá contra o São Paulo, que o time jogou bem. Sem o Arrascaeta, sem o Jorginho, enfim. O que você acha? Primeiro o Flamengo fez uma grande partida contra o Vasco. Foi a primeira vez que o time profissional jogou. Fez uma grande partida com o Vasco. Depois perdeu para o Fluminense. Depois perdeu para o São Paulo. E depois perdeu para o Corinthians. Eu acho que a estratégia deveria ser essa, já deveria ter sido no domingo, tá? Na minha visão. Colocar os jogadores que estão em melhores condições físicas. Aqueles que já recuperaram mais da metade das condições, porque cada um, quando você volta com um grupo de jogadores, 20 jogadores, 18, 20, 30, 25, cada um tem um jeito de recuperar a preparação física. Tem uns que demoram mais, tem outros que rapidamente, 10 dias, já está
em condições de jogar, sabe? Não 100%, não o tempo todo, mas tem um ritmo de jogo bom, recupera muito mais rápido. No caso do Paquetá, eu falei que, na minha opinião, ele deveria ter saído jogando domingo. Porque ele vinha em forma, ele está em forma, não jogou o último mês porque estava negociando a sua volta ao Flamengo, estava jogando, está mais da metade da temporada, fez pré-temporada com o West no ano passado, jogou o campeonato todo, praticamente o primeiro semestre, o comecinho do ano todinho, então ele está em forma. Ele está em forma, ele pode não estar entrosado com o time, que é outro negócio. E aí só vai pegar jogando. Mas em forma e ritmo de jogo ele tem. Então eu acho que o Paquetá deveria ser titular, deveria ter sido titular no domingo, na minha visão. E aí, Danilo? Tem que ver essa questão do ritmo mesmo. Acho que para jogar 60 minutos daria, então começa com ele e tentar jogar ele no lugar do Jorginho, que está suspenso. Meu ponto não é nem entre Paquetá, o Jorginho, de repente pode entrar o Everton também no meio, que eu acho que é um bom jogador. Meu ponto é mais o Arrascaeta. Eu acho que esse é o cara que mais demonstrou aí, acho que até mais que o Jorginho, que ainda não está no seu melhor da forma, e pelo histórico, por todas as reportagens que a gente lê sempre sobre a cobertura do Flamengo, o Arrascaeta é o jogador que pega ritmo jogando, né? Então o Felipe Luiz vai ter que analisar bem como fazer com o uruguaio, que para mim é a grande diferença do Flamengo. E nas últimas partidas ele mostrou que ainda está fora de ritmo. Contra o São Paulo, ele em alguns momentos até tropeçou na bola, lembrando, né? Ele estava voltando ali naquela partida, normal, mas eu acho que essa é a grande questão, essa para mim é a grande interrogação de como o Felipe Luiz vai tratar, porque esse sim faz muita diferença no Flamengo. Eu ia te perguntar sobre isso, né? Eu não sei se foi quem falou, você falou agora, mas alguém tinha me falado sobre essa história do Arrascaeta ser o jogador que... Foi o Rodrigo ontem. Ah, o Rodrigo Matos, exatamente, Mauro. Que o Arrascaeta tem essa característica, para ele entrar em forma ele precisa de jogo, então ele precisa jogar. Como resolver isso? Ele vai ter que botar para jogar. O que eu não entendo é o Arrascaeta ficar 16 dias só treinando e entrar no jogo contra o São Paulo se arrastando. Eu acho que 16 dias só treinando, voltou dia 12, jogou dia 28, são 16 dias. Ele não jogou contra o Vasco, não jogou contra o Fluminense. Só estava treinando. Depois de 16 dias contra o São Paulo, qualquer disputa de corpo, ele perdia, não tinha força. Aí não é questão de ritmo de jogo, eu digo de força física, condição física. Se arrastou em alguns momentos. Isso eu não entendo. 16 dias só treinando, não dá para você conseguir, durante parte do jogo, ter um bom desempenho atlético, sabe? Primeiro tempo, fim, depois, é normal, caiu e tal. Né? Cada um tem um tipo de rendimento. Eu achei isso bem estranho, assim, pô, por que isso aí? E o Jorginho até tem atenuante porque teve uma questão dentária, eu não sei até que ponto isso atrapalhou a sua rotina de treinamentos e tal. Extraiu o dente ciso, não sei se ficou fora um dia, dois, tomou remédio, como é que foi, esses detalhes eu não tenho. Então, tem essa, como eu disse, essa atenuante. Agora, o Arrascaeta, ele foi preparado para jogar só no Brasileiro. Ficou guardadinho lá, vai jogar contra o Vasco, os profissionais. Ele não entrou, nem foi relacionado, nem ele nem Jorginho. Na sequência, o Fluminense, que era o jogo que poderia até, também não foi. Foi só contra o São Paulo. E a gente viu o Arrascaeta muito mal, assim, perdendo disputa de bola, sendo desarmado com facilidade. Lembrou os piores momentos dele em 2023, 2024, quando ele estava muito mal fisicamente, que ele saía com a língua para fora com 10 minutos do segundo tempo, quase todo o jogo. Não conseguia jogar nem 60 minutos. Isso me chamou a atenção. Agora, acho que ritmo de jogo jogando é uma coisa, mas condição atlética, eu acho que você treinando você recupera, né? Você treina para ter condicionamento atlético, para você ter o quê? Força para arrancar com a bola, ganhar no corpo, conseguir fazer os domínios mesmo acossado pelo adversário. Se está fraco, você é desarmado facilmente, você não consegue se impor fisicamente, você vai perder qualquer tipo de disputa, não vai conseguir fazer um giro, vai sempre estar se enrolando. E isso eu achei bem preocupante. Mas acho que hoje ele não tem a chance de fazer nenhum tipo de experiência nesse sentido, não. Ele tem que colocar quem vai jogar. O Flamengo vai pressionar o Internacional. Em casa, nessa situação, ele vai começar o quê? Tentar amassar o Internacional, como ele gosta de fazer. Ele que eu falo é o Felipe Luiz. Então ele tem que colocar os jogadores que estão em condições físicas adequadas para fazer esse tipo de jogo, né? E para o Flamengo é importante hoje vencer o jogo para ter uma tranquilidade maior, que depois ele tem esse jogo do Carioca, ele tem que vencer, depois tem uma vitória em Salvador. Ele precisa recuperar da derrota fora de casa para o São Paulo, ganhando pontos. Em casa é obrigatório, se ele quer brigar por título de novo, e fora de casa buscar mais pontos que compensem. Que é aquela coisa, perdeu para o São Paulo, se ganhando vitória, ganhando o Inter, você fez fora de casa 3 pontos. O que é melhor, empatar 2 ou perder um, ganhar outro? É melhor perder um, ganhar outro. Você fez 3 pontos, não 2.
Esse tipo de conta é que tem que ser feita. Então tem que começar a vencer jogos fora de casa. Terça já tem um, né? E o Vitória é um time aguerrido que no ano passado mostrou muita superação para não ser rebaixado, né? Escapando aí do rebaixamento, se mantendo na primeira divisão e vai jogar com o Palmeiras agora e tem atrapalhado, como já foi dito aqui, o próprio Palmeiras. Então acho que ele tem que agora entrar com quem está em melhores condições. Se o Arrascaeta puder jogar razoavelmente bem 15 minutos, ele entra no final. 45 vai entrar durante o segundo tempo. E paciência. Aliás, eu acho que com a chegada do Paquetá, ele vai ganhar esse bônus de poder administrar melhor o uso do uruguaio, que é um jogador que é muito importante, que demanda cuidados especiais por conta da parte física, né? Isso já ficou provado nas últimas temporadas. E ele passa com o Paquetá a ter Carrascal e Paquetá para fazer a função da Arrascaeta. O Carrascal foi contratado para ser o reserva do Arrascaeta. Ele vai para o time titular na ponta direita, na posição que era do Gerson, antes do Everton Ribeiro, porque ele começou muito bem. Então ele se impôs ali e barrou os caras que jogam ali, Luiz Araújo, o Plata, esses caras ficaram para trás. O Plata entra sempre, mas o titular é o Carrascal, não é o Plata. E com o Paquetá, ele pode ter o Paquetá pela direita, ou por dentro, ele pode ter o Carrascal também. Então ele tem dois caras ali que eu acho que podem compensar a eventual ausência do Uruguai. E aí ele pode usar o Arrascaeta com mais parcimônia, calendário muito longo, escolhendo melhor os jogos em que ele vai colocar o Arrascaeta para jogar, de maneira que ele tenha sempre o jogador em boas condições. Acho que esse é um ponto bem importante da chegada do Lucas Paquetá. O Arrascaeta tem uma outra questão, ele vai disputar a Copa do Mundo, né? Provavelmente no meio do ano. Imagino que ele tenha alguma vontade de entrar em forma o mais rapidamente possível. Fala, Casão. Não, eu queria falar em cima do que o Mauro falou, que a dúvida, né, a indignação do Mauro, ela faz sentido. Porque o ritmo de jogo você pega quando você já está num nível físico e de força muscular razoável, que aí você começa a jogar partidas e você vai pegando o ritmo. O que é ritmo de jogo? É se colocar bem em campo, acompanhar o ritmo da jogada, saber o que vai fazer com a bola quando ela chega, fazer as escolhas certas. Isso é o ritmo de jogo. Não adianta você estar em forma física 100% e entrar e começar a jogar. Nas primeiras partidas você vai escolher errado muitas vezes a jogada. Você vai dominar a bola e segurá-la demais porque você está fora do ritmo. Então o ritmo é isso. Só que hoje em dia esses processos, eles não contam mais nada. Eu estou falando em comparação à minha época, que você tinha um mês para treinar de pré-temporada, de treinamento. Então você começava a primeira parte, a parte orgânica, corria, dava uma volta no campo, ia para a pista, corrida longa, sabe? Vai para pegar condição orgânica, depois tiro para você pegar velocidade, explosão, fortalecimento muscular, e aí depois começava. Só que naquela época tinha coletivos, né? Treinamento coletivo, time titular contra reserva, ou contra categoria de base. Você ia nos treinos, 3, 4, 5 coletivos, você iniciava um ritmo de jogo, e quando você começava o campeonato, você estava numa condição aceitável. Bem aceitável na realidade. Já dava para julgar se o cara tá bem ou mal no primeiro jogo. Primeiro ou segundo jogo já dava para ver isso. Hoje em dia não dá. E aí também tem um detalhe, né, Mauro? Depende do empenho do cara no treino, né? Você falou, o cara ficou 16 dias treinando. Me assustou ele não ter força, perder dividida. Tem que ver o empenho dele, a entrega dele nos treinos, né? O preparador físico, ele tem no poder determinar o treinamento e colocar os caras para treinarem. E aí, hoje em dia, se sabe se o cara se empenhou mais ou menos. Mas a gente sabe também que aquele cara que é o craque do time, o cara que foi o melhor do ano em todos os sentidos, tem um certo privilégio, não corre tanto, o treino mais pesado ele pode ser mais leve, e aí demora mais para entrar em forma mesmo. E eu acho que o caso do Arrascaeta é esse. Então é isso, galera. Chega mais ao fim do vídeo aqui no canal, né? Falar um pouquinho sobre esse vídeo e também sobre a possível escalação aí do Mengão para esse jogo, né, contra o Internacional, o time de Renata Fã. Esse é o time que o Flamengo vai enfrentar, provavelmente o time, né, que é Rossi no gol, laterais Ayrton Lucas e Royal. Eu não gosto desses laterais, né, esses laterais não me cai bem. Ali na zaga Léo Pereira e Vitão, né, Léo Ortiz acabou saindo, né, não tá tão bem aí fisicamente. No meio Everton Araújo, também não gosto, né, ele no meio aí, Carrascal e Plata, né.
Jorginho não tá bem firme, fisicamente ainda. Também, Arrascaeta também não tá. Então, acredito que esses três aí são os mais tão bem fisicamente. Lá na frente, Plata, Pedro e Cebolinha, né? Eu concordo aí com Cebolinha, né? E Prata. Mas Pedro ainda não tá 100%, mas é o que tem, né, de imediato para esse jogo. Mas qual a sua formação que você faria, torcedor? Comente sua formação aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder um vídeo, que vamos estar aqui informando para vocês sobre o Flamengo. Então valeu e até o próximo vídeo.